Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Loures. Eu sou o criador e o administrador da página do Amigo Jesus, né? E criador do Amigo Jesus também, que é esse desenho aqui do olhão. Olha só esse desenho aqui do olhão. E hoje a gente vai ter aqui mais uma live. Dessa vez a gente vai falar sobre animação nacional com o Isaac. O Isaac, que é animador do Copa Studio, ele também animou o famoso desenho, né? Anima também o famoso desenho do Irmão do Joel, que passa no Cartoon Network. Mas antes de chamar ele pra cá e tudo mais, eu quero falar o seguinte: a nossa revista do Supermanos já tá na Amazon, então vai lá, dá uma visitada na Amazon e pesquisa Supermanos, que a nossa história em quadrinhos está lá, que é desses dois personagens aqui, que é o Super Rápido e o Elétrico. O Elétrico é eu mesmo, olha. É o meu personagem. E aí, tá lá, dá uma pesquisada que é bacana pra caramba. E comprando, você ajuda a gente aqui no Amigo Jesus. E eu vou lá chamar o Isaac para ele estar fazendo a live aqui com a gente, que a gente vai tá conversando sobre animação nacional. Deixa eu ver aqui, a Mari Eugenita. Fala aí, Cobit Zip. Eu não entendi a sua mensagem. A Letícia falou: eu assisto tanto as suas lives que já sei a sua introdução. É verdade. Deixa eu ir lá chamar o Isaac, mandar para ele a live. Você que está assistindo no YouTube essa live, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo e compartilhar o vídeo e se inscrever, né, no nosso canal, no canal aí do Comics Review, que a gente tá fazendo essas lives, e pedir para você se inscrever no nosso Instagram também para você assistir as lives ao vivo. É isso daí. Na nossa live, os bonequinhos estão caindo aqui hoje. E aí, Isaac? Bom E aí, demais? tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, nem parece que a gente se falou há 2 minutos. Não é? É muito tempo. Muito tempo mesmo. Isaac, é o seguinte, eu acho que na nossa conversa que a gente estava tendo antes daqui, eu falei igual o Faustão, então eu tenho que vigiar para não falar igual o Faustão. A primeira coisa que eu quero falar é agradecer a você por estar aqui no Amigo Jesus, fazendo essa live sobre animação nacional. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. E eu gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal. Amém, obrigado você, mano. Eu sou Isaac, Isaac Arias, e eu tô trabalhando com animação tem 3 anos, por aí. Acho que é isso, que eu me lembro. Bacana. Mas sempre gostei de desenho, mas sempre gostei de desenho animado. Tudo que envolve arte, tô lá, me chama que eu vou. E é isso. Bacana. Muito legal, Isaac. E fala das suas redes sociais aí pro pessoal, onde Uhum. que tem e tudo mais. Cara, então, eu sou uma pessoa que adora rede social, então tô aqui no Instagram, @Isaquiareias, tô no Twitter, @Isaquiareias também. E o bom de ter esse nome é que ninguém nunca pegou esse meu nick. Então, qualquer rede social que você digitar, @Isaquiareias sou eu. E tô no Que legal. TikTok agora porque é uma rede que eu descobri e gostei. Bacana. Aí eu vi sua animação que você fez no TikTok. Você demorou quanto tempo para fazer aquela animação? 4 horas. Ah, nossa! Pois é. Eu E, acho que foi e olha que segundos, né? Pois é, e assim, isso que eu ia falar, foi 4 horas e isso foi tipo correndo pra fazer, porque se eu quisesse me dedicar ainda mais, demoraria tipo um dia, talvez. Nossa, acho que demora mais que fazer quadrinhos, viu? Porque Olha, quadrinho também é demorado. deve estar páreo a páreo, porque eu tô meio que tentando fazer um quadrinho e olha, complicado também. Ah, é? Fala aí pra gente do seu quadrinho. Se você quiser explicar a história sobre o que e tudo mais. Sim, cara, o meu quadrinho se chama Projeto Ultra, tá com financiamento agora no Apoia-se,
para a produção do quadrinho, não é ainda para o lançamento físico, né? Mas é para produção. Uhum. E ele é esse quadrinho é uma história que eu tenho desde, sei lá, a infância, que eu tive que Uhum. reformular, óbvio, né? Porque quando a gente é criança, a gente escreve nada com nada. Mas eu tive que reformular ele e é um xodó, assim, para mim. A história, agora na reformulação, acompanha o Coronel Antônio, e ele é um cara, tipo, super certinho, super centrado. Ele é um treinador de soldados e ele é recrutado pelo governo porque surgiram alguns adolescentes com superpoderes e o governo não sabe o que fazer com eles e talvez ele saiba. Só que ele vai ter que lidar com 4 adolescentes que não querem estar lá, que não querem ter envolvimento nenhum com o governo, eles só querem viver a vida deles. E toda a história é para falar sobre educação. Porque Que interessante. porque eu me graduei em geografia, por mais doido que possa parecer. Eu me graduei em geografia, fiz licenciatura e falar de educação é um negócio que eu gosto bastante. E lá é meio que uma exposição das minhas ideias. Tipo, tem alguma influência dos autores que eu li na faculdade e tal, mas é muito do que eu penso ali no quadrinho. Sobre como a libertação de um cidadão vem através de educação e como essa liberdade tem que ser a prioridade de um professor, a prioridade de uma pessoa que está à frente de educando, né, outros seres humanos. Então, você criar seres livres, seres pensantes, seres que vão ser bons cidadãos, que serão boas pessoas, e é isso. Muito. Aí agora Muito bacana. Eu vi algumas imagens lá que você postou no Twitter, achei bacana pra caramba. E se um dia você quiser, a gente pode fazer um crossover. Quem sabe? Entre os nossos personagens. A minha história também é desde criança. Eu criei ela com 11 anos de idade. É óbvio que eu estou reformulando ela também. Vai ter a continuação agora, mas é de criança também. A minha história. E é bacana a gente ver os nossos projetos sendo feitos, né? E quando você estiver pronto, você me fala também. Que eu tenho um canal que eu falo só sobre quadrinhos independentes, quadrinhos cristãos. E aí você me fala que eu leio a sua história e faço todo um review lá. E legal. É muito legal. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Isaac, é o seguinte: já que você é animador, quais que são os seus desenhos favoritos, desenhos animados favoritos? Fala aí com a gente. Em primeiro lugar tá Scooby-Doo. O topo de todos os desenhos possíveis é o Scooby-Doo. Tipo, ele é essencial para a cultura. Aí, desenho para televisão, desenho animado, seriado. Eu gostei muito do Gravity Falls. Eu adorei. Eu lembro que eu estava começando no mercado de animação quando eu comecei a assistir e, caraca, marcou a minha vida, assim. Outro que eu gosto muito é DuckTales. O novo, na nova versão, eu acho muito bonita. Os curtas do Mickey, inclusive, falando de DuckTales, né? Pô, os curtas do Mickey são perfeitos, maravilhosos. E eu vou puxar sardinha pra minha produção, que eu adorei, com o Beat Zip. É o meu desenho do copo preferido. E não só porque foi o primeiro que eu trabalhei, mas é porque eu adoro aquele desenho. Muito bom. Bacana. Eu pensei que você ia falar do Jorel, e você falou de Ico Beat Zip. Porque o irmão de Jorel todo mundo conhece. O irmão de Jorel é meu amigo íntimo, sabe? O Ico Beat Zip eu vou fazer propaganda. A Mari Eugênie falou, tá aqui querendo saber do Ico Beat Zip. Fala aí, então pra gente sobre o Ico Beat Zip. Aí é um desenho sobre o quê? Mas é o do Zumum, não é? Não, o do Zumum é o Twiga. O Ico Beat Zip foi do NetGeo Kids. O Ico Beat Zip é como se fosse... Sabe quando você pesquisa no Google e vem o resultado? No Ico Beat Zip, as pessoas... Existem personagens que buscam esse resultado para você. Então, eles buscam na nuvem, que é o universo onde eles moram. Então, assim, em um episódio você pergunta
por que que as formigas fazem fila. E aí cada um dos personagens vão atrás do resultado, lá eles aprendem o porquê e trazem para Uhum. as crianças. Só que o interessante, o que eu gosto do Icobit Zip é o humor e o gráfico dele é todo de videogame. Então é muito, Ah, que muito legal. bonito, muito bonito. O desenho, para mim, a arte do desenho me conquista. E tem mais uma coisa também que são as personalidades dos personagens. Tipo, cada um Uhum. deles tem uma personalidade bem diferente e isso influencia na busca. Então, tipo, a gente tem a Jet Nitro, que é uma personagem super ativa e a busca dela também é sempre a mais rápida. Tá sempre no topo, mas Uhum. nunca é um resultado muito legal, é sempre aquela coisa bem corrida. E tem a Ico, que é a personagem principal, que é a pessoa que é bem esforçada. Então a gente tem sempre os melhores resultados, só que estão sempre mais profundo, né? Demorar. É, é bem legal o desenho, cara. Bacana. Eu vou caçar lá no NetGeo pra mim assistir o Icobit Zip. Sim. E a Mari quer tirar alguma coisa de você. Olha lá. Você pode confirmar uma segunda temporada para Icobit Zip? Eu não posso falar nada disso. Então, porque eu também não sei. Então, É, é isso aí. não É sei mesmo. igual teve um dia que o pessoal também tinha perguntado pra mim, spoiler, da segunda HQ de Superman. Eu enrolei, enrolei, Uhum. enrolei e não respondi. Ah, as pessoas vivem perguntando quando é que vai sair a temporada do Irmão de Jorel que eu tô trabalhando e eu só falo, gente, não sei, só vai sair. É, é porque também precisa estar pronto, né, pra saber data e tudo mais. E E é muito de não entender o processo de animação também. A gente está trabalhando no Irmão de Jorel tem. Na verdade, eu não tô mais. Eu terminei e o processo de animação terminou em julho, acho, se eu não me uhum, engano. E aí depois o desenho entra em pós, tem todo um tratamento ainda antes de ir pra televisão. Então, tem correção, tem muita coisa. bacana. E qual que é a parte que você faz, assim, e Uhum. você sabe fazer todas as partes do desenho? Você faz a que você mais gosta ou a que é mais necessária? Não, então, como animador, eu só animo. Então, a minha função principal é, tipo, a gente pega uma cena e lá na cena já vem com o cenário, vem com os personagens, ou então a gente puxa os personagens do arquivo, né? E os personagens são rigados e os personagens são como se fossem bonecos, articulados. Eles têm as articulações certinhas e tal, você puxa ele pra cena. Depois que eu botei ele na cena, eu faço poses com ele, então, tipo, começou o momento de passar vergonha do animador. Então, se eu tô numa pose aqui e o meu personagem vai fazer Uhum. assim, eu faço primeiro essa pose, depois essa pose. E aí o processo de animação é esse meio das coisas, entendeu? O intervalado dessas coisinhas. Eu pego daqui, se eu vou mais rápido para cá, se eu vou mais devagar. Então, Bacana. muito do processo de animação, do meu processo de animação é isso, sabe? Eu tenho a pessoa que faz as artes, tem a pessoa que faz o character design, tem a pessoa que vai fazer o rig do personagem, tem Bacana. o storyboard, tem o roteirista, tem muita coisa. É um mundo assim lá dentro. Bacana. Que legal, Isaac. Então a sua animação que vocês Uhum. fazem é basicamente aquela que coloca os esqueletos assim no personagem, que ele é articulado. Aí você Isso, vai e mexe o esqueleto e. Ah, que interessante. porque Muito hoje interessante. porque hoje muito da animação é o que a gente chama de cutout, né? Que é essa técnica de ter o personagem pronto, o puppet, né? E ele tá Uhum, lá rigado e você vai manipulando ele, como se fosse realmente um uhum. fantoche. Ah, que A legal. animação tradicional, não. Você desenha do zero e segue em frente. É mais difícil, é mais cara Uhum, e é bem mais demorada também. uhum. Aí vocês fazem um personagem antes num programa separado e depois joga eles no programa de animação? Ou já faz direto no programa de animação? Não, tudo no mesmo programa. Graças a Deus o programa faz tudo, porque olha, se já é, Ah, se já tem os que momentos bom. complicados do programa.
Uhum. Muito legal mesmo. E aquele episódio do cinema do Irmão do Jorel, você chegou a animar ou não? Episódio do cinema, qual tempo? Eu só animei a quarta temporada, então como a quarta temporada Ah, não tá. saiu, eu acredito que não. Ah, tá. É um dos meus episódios favoritos. Agora, o Isaac, é o seguinte, sobre o mercado de animação brasileiro, ele tem Uhum, crescido, né? Igual a gente conversou antes, eu falei que eu acho que é mais fácil hoje a pessoa entrar no mercado de animação e ter a questão do mercado de animação por conta que tem os estúdios, e a gente que é quadrinista é mais independente, é mais na uhum, raça, é você que faz, você que pinta, é você que escreve a história e você que publica. E o mercado de animação tem os estúdios, então é mais fácil da pessoa entrar. E eu acho que o mercado brasileiro de animação está tendo um boom, né? Quando uhum. a minha irmã ela nasceu, a gente tem 18 anos de diferença, estava fazendo sucesso os desenhos da Luna, o desenho também que ela gosta daquele, como é que é o nome daquele que é uma planta? A minha Eu irmã esqueci adorava o o meu nome. amigãozão, Tem o também meu brasileiro. amigãozão também, que é brasileiro, que é bom e eu também gosto, né? Eu também gostava. Mas as vozes é muito bem dublado. Uhum, E agora no Cartoon Network, com o Irmão do Jorel, tem a Anne Malu também, que está fazendo sucesso, tem o próprio Turma da Mônica. uhum. A animação brasileira ela tem crescido, né? E aí, como é que você vê atualmente o mercado brasileiro? Você acha que vai ficar mais no infantil mesmo? Vai vir desenho mais para adulto? Desenho de ação tá vindo aí? Ou vai ficar mais desenhos educativos? O que você acha que vai Uhum. ser? É do mercado agora e será no futuro? Cara, assim, o que eu vou falar é muito da minha experiência e do que eu observo, né? Porque realmente eu nunca estudei a fundo e também não estou há tanto tempo no mercado de trabalho quanto muitas pessoas com quem eu trabalho já estão. Pô, eu trabalho com gente que tá no mercado de animação tem 10, 15 anos e eu Uhum, comecei tem 3 anos. Então, muita coisa também que eu peguei do mercado de animação já está bem mais consolidada do que antes, porque os meus uhum, professores também de animação explicavam, né, e tal, falavam pra gente, a gente já percebe como mudou. Assim, o uhum, que você falou sobre essa diferença do mercado de quadrinho para o mercado de animação é uma realidade que eu enxergo. Eu uhum, vejo que realmente você tem um estúdio, então você consegue, de certa forma, estar ali focado. Você entra no estúdio e você fica, entendeu? Claro, uhum, dentro do projeto, dentro das condições do estúdio, mas você tem uma casa ali para chamar de sua, né? O quadrinista uhum. muitas vezes não tem. Eu não É sei verdade. até que ponto isso é ruim ou bom, porque eu acho que também vai depender muito dos objetivos de cada pessoa, porque Uhum, eu vejo gente que está muito satisfeita sendo um quadrinista independente porque tem aquela liberdade de ter o seu próprio conteúdo e ser seu próprio patrão, de certa forma. Mas eu também vejo gente que não preferiria estar fixo a uma casa. Eu, particularmente, gosto muito de estar no estúdio. Eu sinto, quando eu uhum, trabalhei de freela, eu senti muita falta do ambiente de uhum, estúdio. uhum, Mesmo que o freela fosse ainda. Eu acho que a parte boa do trabalho freelance é que você tem a oportunidade de conhecer outras animações muito diferentes. Então, uhum. você pode pegar uma animação do México, por exemplo, para trabalhar e vai ser Ah, muito que legal. diferente. Eu ainda posso pegar freela, só que é uma opção que eu não fiz porque eu estou no estúdio. Aí eu acho também que Uhum, é, eu prefiro fazer outros tipos de trabalho para também ter uma variedade na minha cabeça, porque senão eu fico doido. Mas, e sobre o mercado, cara, eu acho que tem crescido, sim. E começou a crescer realmente dessa época, assim, de uns 10 anos para trás, porque eu percebo que foi quando a galera começou a ficar mais profissional e começou a dar mais valor também uhum, para animação nacional. Porque, assim, uhum, a gente teve nessa época muito incentivo do governo para produzir conteúdo nacional e uhum. esse incentivo foi sentido nas plataformas, porque o Cartoon Network começou a colocar desenho nacional,
Uhum. Nickelodeon, outros canais começaram a colocar. E agora, Uhum. com a era do stream, eu vejo como uma oportunidade também para crescer. Porque a gente tem a Netflix investindo em animação nacional também. A gente vê outras plataformas fazendo isso. A própria Globo criou o Globoplay e a gente Uhum. tem o Copa, inclusive, tem uma animação que é o... Ih, gente, fugiu o nome. Ai, meu Deus, do Rinoceronte Azul, vou lembrar. A gente tem uma animação do Globo, que é da Globo, né? E É, o Globo. é muito bacana também. Então a gente vê esse mercado crescendo, sabe? E agora tem um Globinho também, né? Que é o Globo, concorrente do Discovery Kids, do Nick Pois é. Jr. Eu acho isso muito bacana. Se Deus quiser, um dia eu vou transformar o Superman em desenho animado também. Ah, é o sonho de todo mundo que começa a trabalhar com animação, ter o seu próprio roteiro desenvolvido. É o sonho de todo mundo. E uma coisa que eu gostaria de te perguntar agora, Uhum. eu gostaria que você contasse como que você entrou nesse mercado de animação, o que que você fez, quais foram os cursos que você fez, depois como que você fez para entrar no estúdio, enviou currículo, enviou Uhum. portfólio e tudo mais. Como é que foi aí a sua história? Cara, então, foi bem doida, porque assim, na época, eu tava saindo da faculdade, porque como eu falei, eu fiz geografia e eu sempre gostei de desenhar, foi sempre a minha paixão. E eu percebi que eu não queria mais, que eu não queria trabalhar com geografia. Foi bom, foi proveitoso, como todo curso sempre vai ser. Educação nunca é demais, mas não era o que eu queria trabalhar na minha vida. Então pensei, pô, vou procurar fazer o que eu gosto, o que eu quero. E aí foi quando eu comecei a procurar curso de quadrinho, que eu cacei quadrinho porque para mim era o que poderia me sustentar. A princípio eu não conhecia o mercado de animação brasileiro, não fazia ideia, sabia que existia, mas era aquela coisa bem, tipo, só trabalha lá quem tem indicação, só trabalha quem já tá dentro. Eu nunca vou trabalhar no mercado de animação, porque quem sou eu para trabalhar? Uhum, Enfim. E aí, quando eu fui num curso que eu achei de quadrinho, lá em cima do balcão tinha um panfleto sobre o curso de animação. Quando eu vi o curso uhum, de animação, eu pensei, por que não, sabe? Eu posso tentar, já que eu tô aqui mesmo. A primeira aula era uhum. gratuita, né? Então, coisas grátis a gente vai. Até injeção na testa. Aí, fui lá testar, fui numa aula e fiquei para sempre. Me apaixonei. Mas até então, eu vou confessar que eu não pensava também em trabalhar. Eu pensava em ser um hobby legal, aprendi a animar. E quando os meus professores começaram a falar sobre o mercado de animação, na época eu seguia o Anderson Marransky, que é o diretor do Combo. Ele é Uhum. um dos sócios do Combo Studio. Na época eu seguia ele no Facebook e eu adorava, cara, as ilustrações. Ele, pra mim, é um gênio. Eu adoro as Uhum. ilustrações dele. Que E legal. quando eles lançaram o Combo Studio, eu até fiz esse post depois. Quando eles lançaram o Combo Studio, a primeira coisa que eu fiz foi comentar. Eu ainda vou trabalhar aí. Sempre, Nossa. sabe? Aquela coisa assim, bem. Tem que profetizar. Aí. Tem que É, profetizar. né? Aí fui. Comecei a saber, né, melhor sobre o mercado de animação pelos meus professores, porque na época eu estudei com o Léo Siqueira e o Felipe Simões, e os dois trabalhavam para o Combo. Um era storyboarder e o outro era. E o Felipe e o Simões era animador. Os dois estavam Uhum. trabalhando para o Combo na época e eles começaram a falar sobre ambiente de estúdio e tal. Começava a dar aquele gostinho, né, gente, né? E na época a minha turma de animação Nossa, era legal. eu e mais duas meninas. Então, assim, a gente pensava, somos três pessoas, daqui a pouco a gente tá dentro do mercado, só tem a gente aqui. É, e só que foi tudo de um jeito muito doido, a forma como eu entrei, porque eu lembro que o Combo ia abrir vaga em fevereiro para uma animação, a gente não sabia qual, mas a gente sabia que ele ia abrir vaga. Uhum. E pouco, pouco
foi perto, assim, foi em dezembro. Teve a Comic Con, eu fui na Comic Con. E aí eu me propus na Comic Con a caçar o Anderson e o Fernando, porque eu precisava conhecer eles. Porque eu adorava os desenhos deles. Mais do que contato profissional. Eu queria conhecer eles. Eles eram, tipo, o auge pra mim do desenho. E aí eu cacei eles a Comic Con inteira. No último dia da Comic Con eu consegui achar. E aí, no dia que eu achei eles... Nossa. Pois é. No dia que eu achei eles, o Anderson virou pra mim e falou assim: Ah, eu conheço as suas ilustrações, já vi algumas, cara, você manda muito bem. Cara, ali pra mim foi tipo, ganhei Nossa, meu que bom, dia, mano. sabe? Você Ganhei. ganhou o dia mesmo. Eu Foi igual deitei. filme. Foi tipo. Ai, obrigado, Anderson, você é um homem, você é um amor. Deitei no chão, mentira. Mas foi assim, tudo pra mim. E aí, quando eles abriram a vaga, eu mandei eu mandei o currículo para eles, mandei o meu portfólio de animação. Meu portfólio era basicamente as, os exercícios que eu fazia no curso, né? Mandei para eles e fui chamado. Eu entrei lá como animador júnior e foi meu primeiro trabalho de animação. Dali nunca mais Que saí, sou legal. apaixonado pelo ramo. Não, que legal. Muito legal essa história. Teve um carinha aqui que falou comigo, que foi o Leandro Uhum. Traçoteca. Ô, Leandro, não deu pra mim te dar um oi, mas só que, porque a conversa aqui tá fluindo. E, gente, eu tô vendo aqui a mensagem de vocês. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta pra ele da Jet Nitro, que eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pra ele. Que é a Ah, seguinte, estão perguntando quem é a Jet Nitro, né? estão perguntando quem que é a Jet Nitro. A A pergunta Jet que eu quero Nitro é uma fazer pra você personagem do Ecobit Zip. Procura lá o desenho, assiste, você vai saber quem é a Jet Nitro. é isso aí. Você já animou a Jet Nitro? Já? Já, né? Ah, era muito Aí, legal de ó, animar. Aí, Mag, você ganhou o dia hoje. É o seguinte, Isaac, a Uhum. questão que eu queria perguntar para você é sobre os estúdios. O irmão do Joel, eu creio eu que primeiro ele foi história em quadrinhos, né? Eu acho que ele foi Cara, história em quadrinhos. isso eu realmente não É, sei. porque eu queria saber com você como é que vocês fazem essa questão de ou vocês criam as histórias ou vocês pegam e adaptam, como que funciona? Você vai saber me Uhum. responder isso e tudo mais? Então, talvez eu não saiba te responder com propriedade, porque como eu falei, é, é muito mais setorizado do que a gente imagina. Uhum. Para criar uma animação são várias etapas. E assim, a gente hoje pode começar um roteiro, finalizar o roteiro daqui a 2 meses e a etapa de animação só vai começar no ano que vem. Porque é Uhum. realmente uma coisa bem mais complexa, mais elaborada do que como tudo na arte, né? As pessoas acham que a Aham. gente faz aí uma logo e aí a pessoa acha que você vai, deixa eu psicografar aqui a logo pra você. E não é assim, sabe? É. Né? Vai, sai logo! Ah! Haja logo. É tipo isso, né? É. Mas na animação é bem isso também. A gente, quando chega pra gente animador, eu vou falar do Copa, que é onde eu tô trabalhando agora. No Copa, antes da pandemia, né? A gente, no nosso prédio, tinha o setor de arte, tinha o setor de animação, tinha o setor de storyboard, a produção também, aquela etapa mais de administração, né? E assim, era. Quando chegava pra gente da animação, já tinha passado por todas as etapas. A animação é uma das últimas. Depois que a gente termina de animar, vai pra pós-produção. Então, assim, a gente realmente não pega muito essa parte de roteiro. Mas o que eu sei dos roteiristas é que pode ser adaptado, claro, mas muita coisa também é original. Muita coisa é Uhum. criada por eles ali para dentro do que a série vai se propor, né? Bacana. Muito legal mesmo. Outra coisa que eu gostaria de te perguntar, Uhum, você também é cristão, e eu gostaria de sim. saber o seguinte, a gente não tem tantas animações cristãs. Uhum, E a gente tá vendo muitos quadrinhos cristãos surgindo. Eu não sei se você conhece, por exemplo, tem o J5 do
Igor, tem Guerra dos Reinos, do Marcos, tem Uhum. o Bálsamos É. da CAG, tem vários que estão surgindo aí tem o próprio Superman puxando sardinha pro meu lado. Mas tirando aqui a brincadeira, como que você vê essa questão? Como que você vê o mercado de animação cristã? O que a gente Uhum. pode fazer para fazer mais animações e animações que chamem a atenção do público ou transformar essas histórias que estão tornando quadrinhos em Uhum. animação? Como é que você vê isso? Então, cara, eu acho que a gente só não vê mais animação cristã porque, como eu falei, é muito complexo. Uhum. Eu acho que precisaria mudar toda uma cultura, né, de produção Uhum. e de arte cristã, no geral. Uhum. A gente, inclusive, tem o Giovanni Si, eles criaram uma plataforma, né, tipo um stream do Giovanni Si, e eu acho que é isso que vai acabar tendo que acontecer, sabe? A gente criar plataformas de conteúdo cristão e, e procurar desenvolver conteúdo para lá, para essas plataformas, né? Uhum. Porque o que eu sinto é que falta mais investimento em si do que, do que propriamente vontade. Porque, assim, eu tenho muita vontade de ver um desenho que tenha ali na sua essência as bases do cristianismo. Só que, ao mesmo tempo, tem essa questão que eu falei, do investimento. E eu sinto que também tem uma questão da qualidade. Tipo, a gente precisa mais Uhum. do que histórias cristãs, a gente precisa de boas histórias. Então, assim, o que eu vejo é que muita gente fica muito preocupado em evangelizar através das histórias e acaba não se preocupando com um bom roteiro, com bons personagens, Uhum. um um bom universo daquela história. Uhum. E quando isso é o que faz um desenho acontecer. Se a gente for pegar esses desenhos que Uhum. eu citei, por exemplo, a gente tem Scooby-Doo que tem é, a mesma estrutura de desenho desde o início e se mantém vivo até hoje porque conquistou. É uma forma de contar uma história. E os personagens já cativaram as pessoas. A gente tem Gravity Falls que todo o roteiro cativa você do início ao fim, naquela pegada de mistério. E eu sinto que às vezes falta esse tato de saber como contar uma história para diversos públicos. Porque você não É precisa verdade. fazer. Tem até um livro muito bom que eu estou lendo, que é A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. E nesse livro, ele Olha, vem falando um pouquinho sobre. Vamos jogar teologia. É, tá na minha lista esse daí pra mim ler. Leia, ele é essencial. Eu vou indicar ele para todo artista. Eu nem terminei de ler ainda, mas já. Assim, muita coisa do que eu pensava, ele confirmou. E para mim não era muita novidade, porque eu já refletia sobre isso, os meus contatos, assim, a gente sempre conversou sobre, mas a forma como ele expõe faz a gente refletir mais, né, e mais profundamente. E Uhum. o que ele fala é muito sobre isso, sabe? Sobre a gente fazer um conteúdo que não precise se justificar, que não precise ser aquela coisa do tipo, eu tô fazendo isso aqui porque isso tem que evangelizar pessoas. Não, eu preciso Uhum. contar uma boa história e eu preciso me colocar nessa história. Se eu sou cristão, isso vai transparecer na minha história. Porque a Uhum. vida cristã não é a vida cristã. Não é. Eu Uhum. não sou o Isaac cristão dentro da igreja e eu chego no Copa Studio e eu sou o Isaac do Copa, um outro Isaac completamente Uhum. diferente. Eu sou o mesmo, Uhum. eu sou um cristão onde eu estiver. E o que eu fizer, Uhum. isso vai transparecer. Mesmo que Muito legal. a história não mencione Jesus, não fale de Jesus em momento nenhum, o nome, né, em si, mas vai transparecer nos valores, vai transparecer no que eu estiver fazendo, né? E eu acho que é isso É, que sim. também falta um pouco nas histórias em si. Eu concordo com você em tudo. Inclusive, na Bíblia, a gente tem um livro que não menciona o nome de Deus e que tem os valores, que é o Uhum. livro de Esther, né? Meu Eu preferido. vi lá que você tem vontade de fazer um filme da Esther animado, mas eu também tenho. Ah, seria meu sonho, até Acho que eu arrepio. até cheguei a conversar com você sobre, eu não lembro se eu falei com você sobre, eu acho que eu falei, não falei? Que eu acho que seria muito bacana ter um filme estilo de princesa, assim, da Disney,
sobre Uhum. Esther. Ah, era o meu Ia ser sonho, muito legal. porque eu acho É, linda a história. Pra mim, ela tem tudo que um filme da Disney tem. Tem uma princesa, tem isso. um príncipe, tem um vilão e tem uma princesa forte que salva todo mundo, no fim. Então, eu É, acho que é o suficiente, sabe? Pra ser um bom filme. é. Quem sabe E aí, você né? colocou um argumento lá que eu falei, caraca, se eu tivesse um estúdio de animação, eu ia juntar com o Isaac pra gente fazer junto. Quem sabe no futuro a gente não Quem junta. sabe? O Leandro falou o seguinte, Gravity Falls é fantástico, e o Jonas Pinarte falou, Superbook era muito bom nisso, eram duas crianças entrando nas histórias bíblicas. Você já assistiu o Superbook, Isaac? Cara, não vi, mas pelo que o Jonas é meu amigo, então tudo que o Jonas indica eu concordo. Antes mesmo eu já dei joinha. Mas Bacana. pelo plot eu gostei também. Achei interessante. O, o Superbook tem duas versões, tem um anime, que é Uhum, mais antigo, e tem a versão agora mais computadorizada. Eu acho as duas uhum, versões muito boas. Eu assisti o anime mais novo e agora com a minha irmã tô assistindo a versão computadorizada que passa ali na uhum, Rede Super, é boa também. Inclusive até meus pais gostaram do Superbook. Outra coisa também, o Isaac, que eu acho que falta nos cristãos às vezes, eu acho que a gente tem medo, vou colocar, englobar a gente, de fato, às vezes, representar a vida como ela é. A gente faz, às vezes, personagens muito caricatos. Por exemplo, ó, o cristão é muito certinho, o ateu ele é o vilão da história. E aí a gente não coloca, às vezes, nem conflito que os próprios cristãos passam dentro da uhum, igreja, igual, por exemplo, uma história de adolescente que deveria de ter na igreja, falando sobre as questões que o adolescente tem, igual, por exemplo, as crises de identidade que tem na adolescência, os desafios da maturidade, as tentações que os adolescentes enfrentam, a questão de escolher esperar e tudo mais. Tudo isso são coisas que a gente passa na nossa vida, mas que você não vê sendo abordado numa história cristã. E eu acho que a gente tem que perder esse medo, e eu busco perder esse medo de fazer uhum, abordagem. No Amigo Jesus, agora a gente está fazendo vários posts sobre a questão do malefício da pornografia. E alguns uhum. posts, assim, até bem fortes, que eu acho que a gente precisa falar. Não tem que ficar só nesse trenzinho e tudo mais. E essas coisas acabam chamando a atenção das pessoas. Por isso que as histórias das outras religiões, que quando eles fazem animação, ou então até Uhum. mesmo do secular, eles às vezes chamam mais atenção do público, tanto não cristão e cristão, do que histórias cristãs. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu concordo. Como eu falei, eu acho que assim, faltam boas histórias. Falta menos. Eu acho que a gente tem que se preocupar menos com a, a evangelização. Tipo, a função da minha arte é evangelizar. E não é. Eu acho que a função da sua arte deve ser contar uma história, principalmente. Assim, se você está fazendo uma coisa que conta uma história, tem que ser contar uma história. E ela tem que fazer sentido ali dentro. Uhum. Se você tem um personagem que. Por que eu acho que é tão engraçado isso que você falou? É muito interessante. Que a gente sempre tem o cristão bonzinho e quem não é cristão é o mal. Tipo, gente. E aí você chega na sua sociedade e você vê pastor roubando, pastor matando marido, enfim. A gente vê coisas diferentes acontecendo no mundo real para uma história em quadrinho e assim, a gente já passou dessa idade de acreditar em Papai Noel. A gente precisa de um pouco mais de realidade. A gente pode trazer isso para as histórias da Marvel, por exemplo. Quando a gente pega super-heróis que vivem em cidades reais, a gente está falando, isso aqui é fantasia, mas a gente quer falar sobre problemas reais. A gente tem os X-Men para falar sobre problemas reais. Então eu acho que falta a gente falar sobre a realidade através das alegorias que a gente pode criar com criatividade. E só que sem esquecer da realidade. A gente pode falar do contexto de igreja, a gente tem que falar sobre o universo à nossa volta. Só que com seriedade e com uma boa história que prenda a gente, né? É Às vezes a verdade. gente, às vezes eu sinto que os roteiristas começam a pensar nas histórias do tipo, o que eu vou fazer para evangelizar, o que eu vou fazer aqui para botar uma mensagem de Jesus nessa história. E não é isso, sabe? Por que você não pensa o que eu quero contar?
O que que eu quero falar? O que que eu quero fazer? Onde eu quero chegar com essa história? E tais personagens, o que que esses personagens são? Qual a personalidade deles? Uhum. Por que que eles me cativam? Esse tipo de coisa é o que prende a gente numa história, né? Não adianta. Uhum. Eu vejo muito o exemplo do C.S. Lewis com Nárnia, né? A gente É tem... verdade. Pô, ali é o exemplo perfeito, porque a gente tem toda a alegoria da vida cristã, de maneira que até quem não conhece muito, quem não é cristão consegue identificar, mas ao mesmo tempo você vê uma história que te cativa, mesmo se não tivesse nada de Jesus ali. Porque você tem É, personagens bons, você tem redenção de personagem, você tem um universo que você quer morar dentro. Então, assim, é é o que verdade. falta, né? É o que falta, você fazer arte É por isso, é o arte. que falta. É fazer a arte por arte. Uhum, Uma coisa que eu concordo com você e eu tento trazer cada vez mais para minha história é sempre contar uma boa história, que a pessoa ela gosta dos uhum, personagens e fazer coisas às vezes também que são surpreendentes e que faz as pessoas ficarem surpreendidas, né? Que você não uhum, espera às vezes da história. Eu acho que falta um pouco disso também. Tem um exemplo de Crônicas de Nárnia que é muito bacana. E se você for ver, o pessoal faz muito essa questão de alegoria na arte. Eu acho que a gente precisa aprender a fazer mais essa questão de alegoria uhum, e essa questão toda e contar de fato uma história igual, por exemplo. Tem vários testemunhos de conversão que dá para usar como histórias para fazer filme, desenho animado, quadrinho. uhum. E que são histórias reais, são histórias mais reais possíveis. E então eu acho que é muito bacana de pegar isso. Às vezes, ao invés de criar uma história fictícia que fica parecendo que é algo criado justamente para convencer alguém. Eu acho que um filme Uhum. muito legal, que tem os valores cristãos, que foi lançado recentemente, foi aquele Até o Último Homem, do Mel Gibson. Não sei se você Uhum. assistiu. Ele conta a história do Não, Desmond mas eu Doss. conheço. Uhum. É uma história verídica, mas ao mesmo tempo é uma história que dentro da veracidade dela tem a metáfora que é de os cristãos fazerem diferenças no mundo em guerra. E quando ele está lá Uhum. na guerra e fala, Senhor, me dê mais um, tipifica essa ideia de imitar Jesus e ao mesmo tempo não se render. Muito interessante o filme. Uhum. O Leandro Trassoteca perguntou, acho que. Não, pode falar. Eu vou Não, deixar só você ia falar. citar outro filme também, que é como. Aí é um filme mais antigo, Carruagem de Fogo também é bem nessa pegada, né? É. Tem um cristão e ele tá numa corrida, ele influencia. Assim, em todo momento você percebe a mensagem cristã do filme, mas tem um bom plot. Você consegue assistir o filme sem perceber a mensagem, né? Mas você é Uhum. impactado pela mensagem mesmo assim. É isso aí. O Leandro perguntou quem que você admira lá no Copa e falou que o Gabigotto trampa lá. Você conhece o Gabigotto? Cara, o Gaviroto é perfeito. Cara, ele é muito bom. Ele é cara, ele é um excelente ilustrador. Eu admiro muito o trabalho Bacana. dele. Sigo o conteúdo, tô doido pra comprar agora. Ele tá com o financiamento coletivo do Alienaldo, que é o quadrinho dele. Tô doido pra comprar, não tô ganhando nada por essa propaganda, tá? Mas eu tô doido pra comprar e apoiar o quadrinho dele. Mas mais pessoas que eu admiro lá. Cara, eu admiro bastante o Diego, que foi um dos primeiros diretores assim que eu tive mais contato, né? Porque quando eu entrei, eu, eu comecei a ser dirigido pelo Voitel, e que também é um ótimo animador, excelente, muita gente fina. Mas com quem eu tive mais contato foi o Diego, e caraca, uma pessoa que eu admiro a paciência, uma pessoa que eu admiro assim o engajamento, porque você via que ele era apaixonado pelo que ele estava fazendo. E o Diego é um exemplo assim. Outra pessoa que eu admiro muito também é a Lena, que foi a minha diretora do Irmão de Jorel. E caraca, cara, que força que ela tem. Ela é muito gente boa, muito uma pessoa super dedicada, sabe, no que ela tá fazendo, sempre pronta assim para te ajudar, e foi uma das pessoas que também me deu feedback na época, e o feedback foi ótimo assim, porque a gente às vezes se auto-sabota, né? A gente acha que o nosso desenho nunca tá bom, a gente acha que a nossa animação nunca tá boa. Ela virou pra mim e falou, cara,
eu gosto muito da sua animação, você tá fazendo um ótimo trabalho. E aí, eu lembro que foi a semana que eu tava, tipo, na minha maior bad possível da carreira. Eu tava meio que chegando naquele fundo do poço, onde eu penso, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser um animador bom. E aí ela fala isso pra mim e me salvou. Mas, cara, tem muita gente fera naquele estúdio, eu não consigo falar uma pessoa só. Tem esses três que eu falei, tem a Cora Ottoni, que eu era apaixonado pelo trabalho dela no Instagram, ela tem um quadrinho independente também. E quando eu cheguei lá, que eu descobri que ela trabalhava lá, eu só ficava olhando pra ela assim. Porque eu já seguia, aí quando eu cheguei lá, eu vi ela e eu ficava tipo, ai, é a Cora. Era muito legal. Deixa eu ver mais gente. A Marina, que foi a diretora de arte do Icobit Zip, muito boa também. Ela é muito talentosa. O Hugo, eu estudei com ele, eu admiro muito o trabalho dele também, porque eu acho ele super talentoso. Ele é muito engraçado também. Ai, saudade do ambiente de estúdio. Falar vai me fazer chorar, porque a gente, por causa da quarentena, Como tá estúdio, né, desde... agora? Ai, saudades. Tive que ir lá essa semana, não foi fácil, não. Quarentena tá complicado mesmo. Ai, olha... A Mag Eugenita, ela tá perguntando só, eu acho que ela quer que você descreva a personagem da Jet alguma coisa, que eu esqueci o nome dela, já da personagem. Jet Nitro. Isso, e pergunta como você teve a ideia para ir com o Zip, eu não, falei em línguas aqui agora, Icobit Zip. Eu acho que não foi você que criou, né? Ou foi Não, você que criou? foi eu não. Aí você explica isso aí. A Jet Nitro é tipo um insetão, assim. Ela é super rápida e super animada, super pra cima. Ela é super esportiva. E a ideia não foi minha, não. Eu cheguei lá, eu fui contratado para animar, mas se eu não me engano, a série é do Rodrigo Soldado. Também é muita gente boa, gostei muito de trabalhar com ele no projeto. Se eu não me engano, a série é dele. E assim como eu, outras pessoas também chegaram para animar. A gente não tem muita participação nas histórias. A gente tem participação nas gags, principalmente. Porque é tipo, chega pra gente o storyboard. Então no storyboard ele tá sugerindo que a personagem vai olhar para cima e levantar a mão. O processo que eu faço para chegar nisso, o animador é meio ator, né? Então assim, a gente recebe o áudio, a gente ouve o áudio, a gente vê a intenção no storyboard, mas quem monta a atuação do personagem é a gente, sabe? E aí depende só do diretor dar um ok. Ou não, calma, maneira. Faz igual o storyboard mesmo. É isso daí. É muito bacana o papo sobre animação, Isaac. E é o seguinte, só antes de terminar, tem um quadrinho de um amigo meu que chama Quando os Mortos Vivem. Que eu acho que eu já te mostrei, não lembro se eu já te mostrei, que é do Jussier. É muito bom o quadrinho Acho que você já me dele. mostrou sim. Eu lembro eu que lembrei até do tem nome. ele aborda muitas coisas. Por exemplo, tem uma parte que ele aborda sobre o dízimo, e tem uma parte que ele aborda sobre a vida de alguns pastores também, que é muito interessante. É um quadrinho que vale a pena ler, e ele faz muito uso disso que você falou. Ele conta uma boa história, critica algumas coisas no cristianismo, no próprio cristianismo, e ao mesmo tempo oferece uma história de redenção muito bacana. É muito legal. Outra coisa que porque eu vejo assim, que você pode criar uma história, mas como toda história, você tem que ter um público. Então, assim, eu vejo que existe muita história para dentro da igreja, histórias cristãs para dentro da igreja, né? Mas existem poucas histórias que se conectam com o universo afora, né? E quando eu acho, cara, eu divulgo pra caraca. Igual a Bálsamos da Carol. Pô, cara, além da arte ser sinistra, linda, perfeita, eu adorei a ideia dela, que é sensacional, né? Tipo, é sensacional. cara, a ideia dela, velho, quando eu li,
pela primeira vez e que eu vi aquela estética, eu pensei, cara, isso tem muita qualidade. Isso É vai verdade. ser o futuro. Gostei muito. A arte da Carol é violenta e a história também é violenta, né? Ela Sim. vai fazer uma história ali no período interbíblico, que é um período Uhum. que não é explorado, né? Ninguém Uhum. pensou. Ela foi muito inteligente. Essa menina merece um Oscar. Na Ah, verdade, um ela Eisner. merece um Oscar. É um Eisner. O prêmio do Brasil, como é que é o nome do prêmio do Brasil? É o HQ Mix, né? Isso. Um HQ Mix. O dela pode ganhar o HQ Mix. Gente, é o seguinte, a gente já está terminando a nossa live, porque já passou o tempo. Não deu para mim citar todas as pessoas que apareceram, para falar todos os comentários, entendeu? Porque a conversa estava fluindo tão bem, estava tão legal, que Uhum. eu tinha que fluir a conversa. Então, se eu não citei seu nome, eu não citei sua pergunta, não fica chateado comigo, não. É porque realmente não deu, e se eu fosse citar todo mundo, ia quebrar a conversa aqui, não ia ficar tão bacana pro ritmo. Vai ficar salva a live aqui, eu vou salvar lá no Comics Review também, no YouTube, para quem quiser ver depois. E, Isaac, muito obrigado por você ter aceitado. Quem sabe a gente não faz mais live depois, né? A gente conversa mais. Eu Sim. gostei muito, amei conversar com você, foi muito legal. O pessoal também gostou bastante da nossa conversa. Que Deus abençoe você e obrigado mesmo. Amém. Obrigado. O Jonas falou até da HQ aqui do Felipe Fulgose, do Comunhão. Eu tô Uhum. com. Tá na minha lista ler uma HQ do Felipe Fulgose, que eu ainda não li, mas eu vou ler. O pessoal tá pedindo Ah, para eu chamar você para outra live, mas eu vou chamar você para outra live. A gente vai eu tenho uma conversando HQ e aqui vai também. marcar. Eu tenho uma HQ cristã. Só deixa eu. Eu vou dar uma leve procurada. Se eu não achar, eu volto Beleza, depois. Você. Peraí. beleza. Só um momento aí, pessoal. A gente vai marcar, Leandro, uma nova live. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando. Não achei. Ai, que pena, porque ela é muito boa também. Não, não tá ali não. Ela é muito Mas você boa lembra do também. título? Ah, então, era isso que eu tava. Acho que é O Caminho, o nome. Eu gostei muito dela, porque ah, o que me chamou mais atenção foi a ilustração, que eu achei muito Que bonito de legal. cara. Mas o nome é O Caminho também, bem legal. E tem também livro de. É livro, não é bem quadrinho, né? Só que, cara, depois que eu li, a primeira coisa que eu fiz foi pensar aquilo ali adaptado para um quadrinho, que é o Mistério da Bíblia de Gutenberg, se eu não me engano. Que Que legal. é um livro muito maneiro também de mistério. Mistério é comigo, né? Eu gosto. Scooby-Doo, Mistério. Né? Tem um quadrinho também que eu gostei muito, que é um quadrinho que é um livretinho, assim, Uhum. pequeno, que é o nome é Manassés, que adapta a história do rei Manassés, que tem lá no livro de Crônicas. Que quadrinho sensacional. Ah, que legal. Do início ao fim, com comédia, com ação, com aventura, aquele quadrinho que você imerge na história, e ele é preto e branco, Uhum. feito com um desenhista da Malásia. Eu achei, foi um achado na livraria, eu comprei acho que por R$ 5. Eu li numa lida e eu falei assim, gente, que quadrinho sensacional. Sabe Uhum. que quadrinho que não dá nada pra ele, assim? Aí depois você lê e você fala, não, melhor que muito quadrinho que eu já li. Ah, foi Mas igual esse o caminho quando eu li. Eu achei ele tão maduro que foi tipo, finalmente. assim mesmo, você fala, nossa, esse tem Glória a futuro. Deus. É, Pois foi muito bom a nossa live. Que Deus te abençoe muito. E eu vou pedir para você despedir do pessoal e anunciar suas redes sociais, a rede do Copa Uhum. Estúdio também. Ah, pode deixar. Obrigado, principalmente, por ter me convidado. Foi um prazer estar aqui. Sempre que quiser, estamos aí. Gosto muito de contar a experiência, porque eu acho que um dos meus desafios que eu coloquei para mim como desafio pessoal é incentivar as pessoas a entrarem no mercado de animação. Porque eu achava que era uma coisa que era muito impossível, mas não é. Depois que você entra, você percebe que não é esse bicho de sete cabeças. Você percebe que, como faltam pessoas também cristãs fazendo arte, como você, como cristão, tem que se desafiar a fazer arte, porque a gente tem que ocupar os espaços. Uma coisa que a,
a Flora, o arroba da Flora é arroba Nigunga Flora, que ela falou numa live que marcou a minha vida e é o que eu penso, que se você não está ocupando um espaço, alguém vai ocupar por você. E assim, se você, como cristão, tem a acrescentar na sociedade, você tem que ocupar um espaço. Então, se você se sente desafiado a entrar no mercado de animação, a fazer quadrinho, a ser um ator, a trabalhar com arte, e você é cristão, você sente que você pode fazer mais dentro das artes, cara, entra, faz a diferença. E assim, pediram indicação de cursos de animação. Eu conheço os daqui do Rio, né? Mas eu posso indicar um que era do meu professor, que ele é online também. Acho que vai servir para quem não for do Rio. Mas aqui no Rio tem o Lipe Dias, que foi o curso que eu fiz. Tem o Estúdio Escola, que se eu não me engano é gratuito também, mas eu acho que tem idade limite assim para fazer. E tem esse curso do meu professor, que é o Flip Cursos, que ele ensina tanto a rigar personagem quanto a animar. E é online. Tem o curso da Júlia Simas também, que o pessoal indica muito, e eu já vi as animações dela e são sensacionais. Mas também acho que a melhor escola assim, para a gente é realmente o estúdio. A gente aprende muito, é um ambiente de muita troca. Eu já cheguei sabendo o básico de animação, né? Quando eu entrei no estúdio, mas no estúdio você se desafiando a fazer. Quanto mais você faz, mais você aprende, né? E o ambiente do estúdio muda a gente. Mas já falei pra caraca. Para me despedir da galera, vou deixar minhas redes sociais. O arroba Isaac Areias, você pode procurar tanto aqui no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok. Tô em todo lugar com o mesmo arroba. Graças a Deus não tem outro Isaac Areias que eu saiba. Então, Que bom. consegui como a minha assinatura. As minhas redes sociais, o meu projeto no Apoia-se, o Projeto Ultra, que é o meu quadrinho. A estética dele não é nada convencional de quadrinho, então ele parece muito mais uma animação, porque vem também da minha experiência trabalhando com animação, né? Eu quis fazer uma coisa mais parecida com a minha realidade. Ele parece um print de uma série da Netflix, tem lá a legenda e tal. E toda a caracterização de animação. Mas eu tô querendo lançar ele no ano que vem, a versão física. Não sei se vou conseguir, tudo depende do processo, né? Que é longo. A jornada do quadrinista independente é assim, né? Mas por enquanto ele tá lá com apoio no Apoia-se para a produção primeiro do quadrinho. E agradecer por estar aqui, por estar podendo falar do meu trabalho, falar sobre animação e desafiar outras pessoas a fazer arte no Brasil e arte cristã também. A ser um cristão que trabalha nas artes. Bacana. O Jonas falou, o Projeto Ultras é o X-Men que o Brasil precisava. Sim. Eu vi lá, mano, o Projeto Ultra, eu gostei do resultado e também gostei muito do que você falou no final. Acho que fechou a live com chave de ouro, inclusive a frase que você falou: se você não ocupar seu espaço, alguém vai ocupar ele para você. Sim. Então ocupe o seu espaço, galera. A gente vai encerrar aqui agora. A Mari, ela quer que você desenhe a Jet Nitro para ela. Mas, muito obrigado. E, gente, depois a gente vai conversar, pra gente marcar outra live. E mande assuntos aí pra gente estar conversando sobre, que é muito legal. Deus abençoe vocês, vai estar aqui no IGTV e lá no YouTube. Obrigado a todos que assistiram, vocês são especiais, amo vocês. Obrigado, Isaac. Amigo. Valeu, gente. É nóis.